Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Wilton Hicks. Continuamos o nosso retiro quaresmal, caminhando pela quarta semana da Quaresma. Vamos meditar o texto proposto do Evangelho de São João na quinta-feira da quarta semana da Quaresma. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. O texto que nós vamos meditar hoje é o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Continuamos o discurso que Jesus vinha fazendo no texto de ontem, falando de quem ele era. O Salmo 105 e o livro do Êxodo, no capítulo 32. Vamos meditar, vamos nos aproximar mais de Jesus. Vamos vasculhando, Jesus está nos revelando quem ele verdadeiramente é, qual a sua identidade, está revelando isso para os judeus, revelando isso para os doutores da lei, fariseus, para aqueles que não acreditavam nele e queriam matá-lo, mas também está revelando para nós hoje quem ele é, quem Jesus, como nós devemos enxergar Jesus na nossa vida. Vejam, pacifiquem-se para a oração. Não deixem de se preparar para esse momento de oração. Não deixem de se colocar diante de Deus com muito amor, com muito afeto, com muita devoção. Creiam que o Senhor está sempre junto com vocês no momento que vocês verdadeiramente entram em oração. Não se esqueçam disso. Nós somos cristãos, nós rezamos, nos aproximamos de Deus, vamos a esse encontro com Jesus Cristo para ouvir qual a vontade de Deus para a nossa vida e não para mudar a vontade de Deus. Quantas vezes que a gente se aproxima de Deus e começa a pedir, pensando que se nós repetirmos cada vez mais aquela situação, nós conseguimos convencer Deus que isso é o melhor para nós, conseguimos mudar a vontade de Deus. Essa não é a oração de um cristão. A oração de um cristão é aquela em que nos colocamos diante de Deus para ouvir o que Ele tem a nos dizer, o que Ele quer de nós. Ele tem muito mais a nos falar do que nós a Ele, porque Ele nos conhece. Ele afirma para nós, em outras passagens bíblicas, de que nós devemos pedir sim, nós devemos repetir, insistir, mas não tentar mudar a vontade de Deus. E Jesus vai nos falar um pouquinho disso no Evangelho de ontem, que para nós estarmos ligados ao Pai, ligados a Ele, é preciso que nós façamos a vontade de Deus. Vamos lá, continuamos com a nossa graça. Senhor, que eu tenho ouvidos de discípulo para deixar ressoar em meu interior o ensinamento proclamado por Jesus. O ensinamento proclamado por Jesus, que aquilo que nós meditamos, ele se transforma em ação na nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Vamos então proclamar o Evangelho de São João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes com o tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós. Pois não acreditais naquele que me enviou, que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna.
No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus, nesse trecho do Evangelho de São João, continua revelando quem ele é e apresenta 4 motivos para que aquele povo judeu que não crê que ele é o Messias acreditasse. Primeiro ele fala das palavras de João Batista, mas diz claramente que não precisa de testemunho de homens. Depois ele fala das obras que ele fez, de como ele amou, das curas que ele realizou, dos milagres que ele proporcionou. Depois ele fala da própria voz do Pai. E por último, ele nos fala das Escrituras. O próprio Pai dá testemunho de Jesus. Mas nós não conseguimos ouvi-lo. Nós não conseguimos acreditar ou compreender as Escrituras e cumprir com aquilo que Jesus nos fala, justamente porque nós carregamos uma cegueira no interior que nos impede de enxergar a fé autêntica. O que você precisa para se converter definitivamente? O que eu preciso para me converter definitivamente e acreditar que Jesus Cristo é o meu Salvador? Que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio para nos salvar e que, se eu não estiver pronto para ouvir a tua palavra, ser obediente e seguir, eu não conseguirei enxergar o Pai. Eu não conseguirei reconhecer em Jesus o meu Salvador. É preciso que nós amadureçamos a nossa fé. Muitas vezes nós ficamos parados nos sentimentos, nos consolos que nós obtemos com a nossa aproximação com Jesus, com a nossa vida de oração. Quantas vezes que nós saímos de uma celebração eucarística ou de um encontro de oração, enfim, de uma adoração, e nos sentimos tocados enormemente porque o consolo de Deus proporcionou que nós tivéssemos sensações de arrepio, que nós tivéssemos sensações de paz. Mas não é isso exatamente que é o nosso foco. O nosso foco não é a presença de arrepios, ou de consolos, ou de bem-estar, ou de estar em paz, que deve conduzir a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, e sim reconhecer a presença de Jesus Cristo, ouvir a sua palavra, obedecê-la e estar pronto a segui-la.
Muitas vezes é num deserto em que nós não sentimos nenhum arrepio, que nós buscamos mais a Deus, que nós aumentamos a nossa oração e que Deus mais nos enche de graças. É aquela oração feita sem vontade ou sem aquele fervor todo que nos liga mais a Deus. Porque independente de estarmos sentindo algo que nos conduza àquela vida, aquele momento de oração, mesmo assim nós a buscamos. Meus amados, Santa Teresa nos diz que quando nós entramos no nosso castelo interior, quando nós adentramos a primeira morada, a passagem da primeira morada para a segunda morada, que é nós passarmos de uma vida de pecados, que é para nós entrarmos no castelo, nós deixamos primeiro de tudo os nossos pecados mortais, mas para passar da primeira morada para a segunda morada, Santa Teresa diz que é o momento em que nós temos verdadeiramente vida de oração. Vida de oração em que nós meditamos, nos encontramos, temos esse contato com Jesus Cristo. E ela nos fala que quando nós entramos dentro do castelo, nós ainda carregamos muitos bichinhos que ficam mordendo nosso calcanhar, que ficam nos mordendo, nos tirando a atenção, para que nós desviemos o olhar de Jesus Cristo, que está lá no centro do castelo, e ficamos tentando nos livrar daqueles bichinhos que ficam nos incomodando. É exatamente isso que Santo Inácio nos propõe nos seus exercícios espirituais. Nos livrar desses bichinhos, dessas paixões desordenadas, onde nós muitas vezes ficamos buscando na nossa vida de oração uma satisfação pessoal, um ser em paz, uma quietude, ou sei lá, qualquer tipo de sensação, e esquecemos que o centro da nossa oração é Jesus Cristo. E é quando nós encontramos verdadeiramente com Jesus Cristo, independente de sentirmos qualquer tipo de sentimento que nos deixa mais, nos afeta mais, é que nós verdadeiramente vamos crescendo na espiritualidade e nessa intimidade com Jesus. Não busquemos os arrepios, as sensações quaisquer que sejam, que nos traz maior afetividade ou que nos deixam mais afetados, mas busquemos o próprio Cristo. Santa Teresa de Calcutá escrevia em suas cartas que muitas vezes ela se perguntava onde está Deus, porque ela não sentia, vivia um deserto tremendo. Mas se nós olharmos para a vida dela e enxergarmos como ela amou e o amor que ela empregou em cada um dos seus pobres, em cada um dos seus doentes, nós temos certeza que não era ela quem fazia, mas era Cristo que fazia nela. Vamos caminhando, agora já indo para o final da quarta semana, quinta-feira, logo nós estaremos na Semana Santa. Não percam essa oportunidade de estar cada vez mais próximos de Jesus. Que testemunho que Jesus precisa dar para que você acredite que você não pode desviar o seu olhar dele?
porque você não pode deixar de acreditar que sem Ele nada é possível. Vamos continuar o nosso caminho de oração, fazendo as anotações necessárias no nosso caderno, continuar com a nossa oração de atenção amorosa, revisando o nosso dia à luz do Espírito Santo. E assim conseguiremos chegar mais íntimos de Jesus Cristo, para encontrar o túmulo vazio e poder ver a glória do Cristo ressuscitado. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.